Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Nessa noite de quinta-feira, nós vamos realizar a nossa última aula da disciplina de matemática para computação, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa disciplina, que estejam gostando, né? Embora alguns alunos tenham apresentado aí algumas reclamações, algumas dificuldades, para mim também tem sido um desafio, né, trabalhar essa disciplina. Então espero que nessa última aula nós possamos aí fechar com um entendimento geral a respeito da disciplina, a respeito dos conteúdos que a gente apresentou, certo? Então, como de costume, nós vamos começar fazendo uma revisão da nossa última aula. Agora, especificamente na aula de hoje, que nós temos um conteúdo, né, um objetivo bem específico, nós vamos fazer um apanhado geral de não só da última aula, mas de algumas das últimas aulas que nós trabalhamos. Para quê? Para que a gente possa construir um raciocínio para fazer o fechamento da disciplina e para que a gente possa, de certa maneira, amarrar os conteúdos que foram trabalhados nessa disciplina. Então, possivelmente, se alguém não conseguiu conectar ainda o que a gente viu no começo, com o que a gente está vendo agora, com o que a gente viu na última aula, então hoje nós vamos tentar fazer isso, tentar fazer uma amarração entre os conteúdos que foram trabalhados. Correto? Então, vamos seguir juntos aí na nossa revisão. Então vamos lá. Acompanhando aqui no slide, nós falamos muito no termo proposições. Uma proposição, o que é? É uma frase, um enunciado que tem um valor completo e que tem um enunciado completo, que completa um raciocínio e que ele pode assumir dois valores. Uma proposição pode ter o valor, uma proposição pode ser verdadeira ou uma proposição, ela pode ser falsa, certo? Então nós temos aí dois valores lógicos para as proposições. Quando você está trabalhando com computadores, quando você pensa na matemática voltada para a computação, esse computador ele pode assumir que uma determinada proposição é verdadeira ou falsa, baseado em dois fatores. Uma atribuição expressa, quando você insere um enunciado e atribui para aquele enunciado o valor verdadeiro, o computador vai assumir que aquele é verdadeiro. Se você atribui para aquele enunciado o valor falso, ele vai assumir que é falso. Ou então, esse computador ele vai derivar o valor de uma proposição, o valor lógico de uma proposição, baseado em outros enunciados que compõem aquela proposição, certo? Nesse sentido, vamos ver mais aqui o que a revisão nos espera. Os conectivos lógicos. Os conectivos lógicos fazem a gente lembrar das proposições compostas. O que viria a ser uma proposição composta? Ora, você tem mais de um enunciado que compõe um raciocínio. Esses dois enunciados, essas duas frases, elas podem ser conectadas para gerar um raciocínio maior, para gerar um enunciado maior. Essa forma de conectar essas proposições, né, a gente faz através dos conectivos lógicos. Então vamos ver aqui quais são algumas características desses conectivos. Vamos dar um exemplo. Hoje é domingo, seria um enunciado. Hoje tem jogo de futebol, é um outro enunciado. Se hoje é domingo e hoje também tem jogo de futebol, eu posso juntar esses dois enunciados numa única frase, certo? Dessa maneira, eu tenho que usar alguma coisa para conectar essas duas frases. Nesse caso aí, se a gente observar sob o contexto da língua portuguesa, a gente estaria utilizando uma conjunção e, certo? Então essa conjunção, ela vai juntar as duas frases, vai conectar as duas frases. No contexto aqui da matemática para a computação, nós vamos utilizar letras sentenciais para representar o conteúdo das proposições, certo? Por exemplo, nós vamos utilizar uma letra para representar o primeiro enunciado. Vamos observar aqui. Hoje é domingo. Esse hoje é domingo está sendo representado pela letra H. E hoje tem jogo de futebol está sendo representado pela letra J, certo? Nós temos que ter alguma maneira para representar o conectivo, o objeto através do qual a gente está conseguindo fazer a conexão entre essas duas frases. Esse conectivo é chamado de conjunção, certo? Seria a conjunção, o elemento capaz de conectar essas duas frases. Então, representando isso graficamente, ficaria como? Hoje é domingo e hoje tem jogo de futebol. Esse é o símbolo da conjunção,
certo? Hoje é domingo e hoje tem jogo de futebol. Essa seria a maneira de representar a junção dessas duas frases, certo? Esses conectivos lógicos, eles têm eles são aplicados sobre essas proposições, formando uma outra proposição. Ou seja, nós dizemos que uma proposição composta está sendo formada a partir de duas proposições simples. Esse conectivo, ele tem uma influência sobre o valor lógico da proposição composta que está sendo montada. Vamos acompanhar aqui. A derivação do valor lógico de uma proposição, ele vai ser feito através, a gente pode expressar isso através de uma tabela verdade, onde nessa tabela verdade irá ter todas as combinações possíveis dos valores lógicos das duas proposições simples. E o conectivo vai ser aplicado para que a gente possa obter o valor lógico da proposição composta. Por exemplo, a conjunção, ela exprime uma situação na qual as duas proposições simples têm que ser verdadeiras para que a proposição composta seja verdadeira. Então, dessa maneira, nós podemos observar no slide que quando H é verdadeiro e J é verdadeiro, H e J, a proposição composta, é verdadeira. Quando H é verdadeiro e J é falso, o valor lógico da proposição composta é falso. Quando H é falso e J é verdadeiro, o resultado é falso, porque as duas têm que ser verdadeiras para que a conjunção retorne verdadeiro. Quando H é falso e J é falso, então o resultado da conjunção também será falso. Dessa maneira, nós estamos conectando duas proposições através de um conectivo e o resultado da aplicação desse conectivo vai ser verdadeiro sempre que as duas proposições forem verdadeiras. A conjunção também é chamada de e, o conectivo e, quando uma e a outra tem que ser verdadeiras. Nós temos ainda outros conectivos, por exemplo, a disjunção, que também é chamada de conectivo ou. Vamos acompanhar aqui no slide. A disjunção é um conectivo através do qual duas proposições simples são conectadas e o valor lógico da proposição composta que é formada vai ser verdadeiro quando uma das duas for verdadeira, ou seja, quando uma proposição ou a outra forem verdadeiras, é suficiente para que a disjunção retorne valor verdadeiro. Vamos acompanhar aqui. Quando H é verdadeiro e J é verdadeiro, o resultado do ou é verdade. Quando H é verdadeiro e J é falso, o resultado é verdadeiro. Por quê? Porque basta que uma das duas sejam verdadeiras para que o resultado seja verdade. Quando H é falso e J é verdadeiro, o resultado é verdadeiro também. E somente quando as duas proposições forem falsas, aí sim a disjunção vai retornar um valor falso. Ou seja, a disjunção permite que um ou outro sejam verdadeiros para validar a proposição composta. Nós temos ainda outros conectivos. Por exemplo, o conectivo do condicional, onde o valor lógico desse conectivo, da aplicação desse conectivo, vai ser baseada em dois componentes, que são o antecedente e o consequente. Como assim o antecedente e o consequente? Nós podemos fazer a leitura desse conectivo da seguinte maneira: se P, então Q, como esse exemplo que está aí no slide. P é o antecedente, Q é o consequente. Então, nós dizemos que se o antecedente acontece, o outro deve ser consequência daquilo que aconteceu antes, certo? Então nós podemos dizer que um é o antecedente, o outro é o consequente. Nós lemos se P, então Q. E o valor lógico do condicional pode ser expresso, pode ser obtido aplicando-se também a tabela verdade, utilizando a tabela verdade, da maneira como está explicado aqui no slide. Vamos ver. Então nós temos, quando H é verdadeiro, e J é verdadeiro, o resultado é verdade. Quando H é verdadeiro e J é falso, então nós temos o valor lógico falso. Por que esse valor lógico vai ser falso nesse caso? Se uma condição acontece, então a outra também acontece. Quando a gente encontra uma situação em que um é verdadeiro, o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso,
significa que aquele conectivo não está expressando uma situação verdadeira. Por quê? Ora, se hoje chove, então eu uso guarda-chuva. Se por um acaso hoje chover e eu não usar guarda-chuva, significa o quê? Que aquela frase que eu falei é uma mentira, certo? Então, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, o condicional vai retornar valor lógico falso, certo? Vamos acompanhar o restante aqui. Quando o antecedente é falso e o consequente é verdadeiro, o resultado é verdade. E quando o antecedente é falso e o consequente também é falso, o resultado lógico é verdadeiro. Por que o resultado lógico é verdadeiro quando as duas proposições são falsas? Ora, vamos retomar o exemplo da chuva. Se hoje chove, então eu uso guarda-chuva. Se não chover, eu não preciso usar guarda-chuva. Ou seja, quando nenhuma das duas acontece, eu não tenho como verificar se aquele enunciado é verdadeiro ou não. Digamos assim, por falta de provas, eu não posso dizer que é falso. Se eu não posso dizer que é falso, eu vou dizer então que é verdadeiro, certo? Nós temos ainda um outro conectivo extremamente importante, que é o bicondicional. O bicondicional, ele se apoia no conceito da condição, onde um é antecedente e o outro é consequente. Só que nesse caso, os dois serão antecedentes e os dois serão consequentes, um em cada sentido. De forma que a gente lê se e somente se. Ou seja, H, se e somente se, J. Ou, por exemplo, eu uso aí guarda-chuva, eu uso guarda-chuva se e somente se chover, certo? Vamos acompanhar aqui nessa tabela a composição do valor lógico do bicondicional. Então, quando H é verdade e J é verdade, o bicondicional retorna verdadeiro. Quando H é verdadeiro e J é falso, o bicondicional retorna valor falso. Por que retorna valor falso? Ora, eu digo, eu uso guarda-chuva se e somente se chover, certo? Então, eu estou usando guarda-chuva e não está chovendo. Ora, então tem alguma coisa errada. Eu só uso guarda-chuva, né, quando chove? Então, se e somente se indica que as duas têm que ser verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro. O terceiro caso diz que se a primeira é verdade, é falso, e a segunda é verdadeira, então nós temos novamente uma situação inconsistente. Por quê? Eu uso guarda-chuva se e somente se chover. Então, eu não estou usando guarda-chuva e está chovendo, significa o quê? Que está errado. Toda vez que chove, eu tenho que usar guarda-chuva, certo? Dessa maneira, nós observando a quarta linha, onde tem o antecedente falso e o consequente falso, né? E o resultado dá verdadeiro. Significa o quê? Por que a gente pode dizer que isso é verdadeiro? Se por um acaso não choveu, eu não tenho mesmo que usar guarda-chuva. Então, essa situação está consistente em relação ao enunciado, certo? Então, essa aí é a tabela verdade do bicondicional. Vamos ver mais aqui na nossa revisão. Nós temos ainda um conectivo unário, né? um operador lógico unário, que é a negação. A negação é chamada de um operador unário porque é aplicado somente sobre uma proposição. Os operadores conjunção, disjunção, condicional e bicondicional, nós chamamos de binários, porque eles são aplicados sobre duas proposições. Vamos ver como funciona a negação. A negação de um valor, ela pode ser expressa através do til ou do apóstrofo, ela vai retornar o resultado, o valor lógico, oposto ao da proposição. Por exemplo, se H é verdadeiro, a negação de H retorna falso. Se H é falso, a negação de H retorna valor verdadeiro, certo? Então, a negação sempre vai retornar o contrário. Vamos ver na sequência. Nós falamos que existem proposições simples e proposições compostas, certo? Então, vejamos. Nós temos aqui um exemplo de proposição composta por várias proposições simples conectadas por diversos conectivos. Vamos ver. Nós temos aqui que a proposição composta P maiúsculo é formada por P e Q, ou se P e Q, então R, certo? Então nós temos aí uma proposição composta formada por várias proposições simples conectadas por diversos conectivos. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Nós temos diversos conectivos aqui. Qual vai ser o valor lógico
da proposição P? Como nós vamos derivar o valor lógico da proposição P, sendo que tem vários conectivos incluídos aí nesse cálculo? Dessa maneira, nós devemos observar que, dentre esses diversos conectivos, qual deles eu vou executar primeiro. Por isso, existe aí uma ordem de precedência que nós vamos observar nesse slide. A ordem de execução deve ser, primeiro, a negação, depois, conjunção e disjunção, na ordem em que eles aparecerem, depois o condicional e, na sequência, o bicondicional, certo? Mas, sempre para evitar confusões e para facilitar o nosso trabalho, nós vamos sempre usar parênteses quando necessário. Vamos observar aqui um exemplo. Então, nós temos P e Q, né? Se P e Q, então R. Nesse caso, o parênteses deixa claro qual vai ser a proposição que nós vamos resolver primeiro. Então, primeiro nós vamos trabalhar com se P e Q e depois nós vamos trabalhar com o R, certo? Então, primeiro se P e Q, resolve primeiro o conectivo conjunção que está dentro do parêntese e depois nós vamos fazer a execução do conectivo conjunção. Conjunção para obter o resultado final da proposição, certo? Então vejamos, esse modelo de precedência, ele é utilizado para que a gente possa obter o valor lógico de uma proposição composta, certo? Agora, se a gente for pensar em casos reais, ou seja, se nós pensarmos que aqueles enunciados propostos, né, que estão nas proposições simples, podem ou não ocorrerem de fato, nós temos que ter uma maneira de determinar o valor de uma proposição composta para cada caso. Ou seja, nós usamos o exemplo da chuva. Se hoje chove, então eu uso guarda-chuva. Agora, pode chover e pode não chover. Eu posso estar com guarda-chuva e posso não estar com guarda-chuva. Então, dessa maneira, nós temos que ter uma ferramenta para descobrir o que aconteceria se, né, dependendo do valor de cada uma das proposições. E isso é feito através das tabelas verdades, que são utilizadas com o objetivo principal de determinar o valor lógico de uma proposição composta. A montagem da tabela verdade vai ser baseada sempre nas proposições simples e nas proposições compostas da seguinte maneira. Por exemplo, nós temos aqui a proposição P e não R. Então, para montar a tabela verdade, nós vamos utilizar o quê? Nós vamos inserir aqui todas as combinações possíveis de valores lógicos para P e R. Nós temos verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, falso e falso. Dessa maneira, nós vamos aplicar o primeiro conectivo, que é a negação, onde sempre que R for verdadeiro, a negação retorna falso. Sempre onde R for falso, a negação retorna verdadeiro. Para aplicar o restante, para aplicar o conectivo da conjunção, nós vamos fazer da seguinte maneira. P e não R, certo? Quando P é verdadeiro e não R é falso, o resultado é falso. Quando P é verdadeiro e não R é verdadeiro, o resultado é verdade. Quando P é falso e não R é falso, o resultado é falso. Quando temos F e V, também F, porque na conjunção é necessário que as duas sejam verdadeiras para obter a verdade. Dessa maneira, nós podemos observar na tabela verdade que todas as possibilidades estão contempladas ali. Então, quando você verifica que uma daquelas possibilidades aconteceu, quando aquela combinação de possibilidades aconteceu, a gente tem o resultado, ou seja, o valor lógico da proposição composta, certo? Vamos seguir aqui. Nós temos aqui um outro exemplo de tabela verdade, um pouco maior do que aquela. Agora eu pergunto, por que essa tabela verdade é maior do que a anterior? Simplesmente porque nós falamos agora há pouco que o valor lógico, a tabela verdade depende das proposições simples e compostas. Então vejamos, quando nós temos 3 proposições simples, nós temos 8 possibilidades de combinações dos valores lógicos entre essas 3 proposições. Aí o número de linhas vai depender da quantidade de proposições simples e o número de colunas vai depender da quantidade de conectivos, usando a seguinte fórmula.
o número de linhas sempre vai ser 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples, certo? Nós podemos observar também na tabela verdade uma relação de implicação entre duas proposições. Por exemplo, quando não aparece a combinação VF na tabela verdade, nós dizemos que existe uma relação de implicação. Vamos buscar um exemplo aqui. Sempre que Q for verdadeiro, sempre que Q é verdadeiro, P então Q também é verdadeiro. Observe, isso acontece na primeira linha e acontece também na terceira linha. Quando Q é verdadeiro, P então Q é verdadeiro também, certo? Dessa maneira, a gente pode observar que não existe um caso em que Q é verdadeiro e P então Q é falso. Ora, quando Q é verdadeiro, P então Q será verdadeiro. Dessa maneira, a gente diz que Q implica em se P então Q, certo? Ou seja, existe uma relação de implicação entre essas duas proposições, certo? Existe um outro conceito importante que é a equivalência. A equivalência é verificada na tabela verdade quando não existem as linhas VF ou FV. Ou seja, quando uma é verdadeira, a outra é verdadeira. Quando uma é falsa, a outra também é falsa. Vamos ilustrar aqui um exemplo de equivalência. Nós temos P e Q, nós estamos dizendo que P e Q é equivalente a não P ou não Q. Então, observe, nós montamos a tabela verdade e verificamos que quando um é verdadeiro e o outro é verdadeiro. Na segunda linha, os dois são falsos. Na terceira linha, os dois são falsos. E na quarta linha, os dois são falsos também. Ou seja, quando um é verdadeiro, o outro também é verdadeiro. Quando um é falso, o outro também é falso. Dessa maneira, nós dizemos que essas proposições elas são equivalentes, ou seja, o valor lógico delas é sempre igual para quaisquer combinações entre as proposições simples que estão verificadas no cálculo, certo? Vamos seguir. Nesse contexto, surge a álgebra de Boole. A álgebra de Boole é uma outra maneira de representar essas proposições, de representar o raciocínio lógico. A álgebra de Boole ela foi criada com base na teoria dos conjuntos e se aplica a sistemas matemáticos que têm as seguintes características. A álgebra de Boole se aplica a sistemas matemáticos que consideram apenas dois valores, os valores 0 e os valores 1, certo? Ou seja, sempre um sistema algébrico que se enquadra na álgebra de Boole vai reconhecer 0 ou 1 como entrada e sempre terá 0 ou 1 como saída, certo? A álgebra de Boole ela utiliza os operadores lógicos já conhecidos por nós. Utiliza o e, o ou e o não. Ou seja, utiliza conjunção, disjunção e negação, certo? Agora, quando a gente pensa em álgebra, em algébrico, a gente já não lembra de matemática? Lembra sim. Agora, o nome dessa disciplina é o quê? Qual é o nome dessa disciplina? Não é matemática para computação? Então, nós estamos fazendo uma associação entre a matemática e o raciocínio lógico voltado para a computação. Dessa maneira, esses operadores eles podem ser escritos da seguinte maneira. O ou, ele é relativo, ele é similar à soma ou à adição. O e é similar à multiplicação. E o não, ele é representado através de uma barra. Pode ser representado através de uma barra ou um apóstrofo ou ainda o tio, certo? Então essa é a simbologia utilizada para a álgebra de Boole. Nós temos também as funções booleanas. O que são as funções booleanas? Lembra das funções algébricas? Aquelas que a gente usava para desenhar o gráficozinho da função lá na sexta série, sétima série? Pois é, uma função matemática, uma função algébrica, ela assume um valor de acordo com as variáveis que estão envolvidas naquele cálculo, naquela função, certo? Nós temos aqui no slide um exemplo. F de x é igual a x mais 1. Ou seja, x vai ser uma variável. Dependendo do valor de x, essa função vai retornar um valor, certo? Que vai ser baseado em x
mais 1, que é a álgebra que está envolvida nessa função, certo? Para que serve a função lógica? A função lógica serve para que a gente possa derivar o valor de uma situação, de um enunciado, baseado num conjunto de entradas. É uma maneira de expressar também o raciocínio lógico. Vamos ver aqui se a gente tem algum exemplo. As funções booleanas são muito utilizadas na área dos circuitos digitais, também no desenvolvimento de aplicações. Por exemplo, vamos considerar um circuito digital utilizado para implementar o interruptor de uma lâmpada. Então vejamos, nós temos aqui um circuito digital que tem apenas uma conexão, certo? Onde conecta a entrada a uma saída. Essa conexão ela é feita utilizando o conceito de portas lógicas, certo? Então nós vamos observar aqui. Se por um acaso o interruptor, a lâmpada, está ligada e você pressiona o interruptor, ela vai assumir o estado desligado. Se por um acaso ela está desligada e você pressiona o interruptor, ela vai assumir o estado ligado. Ou seja, nós podemos dizer que a função retorna sempre o valor de não há. Ou seja, f de x seria igual a não x, certo? Sempre a função vai retornar o valor ao contrário do que foi inserido. Assim como é efetivamente o interruptor. Você pressiona, a televisão está ligada. Você pressiona o botão, desliga. Se ela está desligada, você pressiona o botão, ela vai ligar, certo? Dessa maneira que funciona o raciocínio, né, da utilização de um interruptor. Nós temos ainda outras possibilidades. Por exemplo, vamos acompanhar aqui um sistema imobiliário. Um cidadão vai conseguir alugar uma casa se ele pagar adiantado, se ele tiver um fiador, né, uma dessas duas tem que acontecer, ou então, e a documentação do imóvel tem que estar em dia. Então vamos representar da seguinte maneira. Ou ele paga adiantado, ou ele tem um fiador, e ele tem que, a documentação do imóvel tem que estar em dia. Então veja, se a documentação não está em dia e ele não pagou adiantado ou não tem fiador, então não vai conseguir alugar a casa. Se por um acaso ele pagou em dia ou tem fiador, mas a documentação não está ok, então ele não vai conseguir alugar essa casa. Se por um acaso ele tem a documentação em dia, mas não pagou adiantado ou não tem fiador, não vai conseguir alugar a casa. Agora, se por um acaso ele tem fiador ou conseguiu pagar adiantado e, além disso, a documentação do imóvel está em dia, então ele vai ter sucesso aí no seu desejo de alugar a casa, certo? Então isso aí seria uma maneira de representar um raciocínio, né, através das funções booleanas. Vamos seguir. Agora, entrando especificamente na aula de hoje, né, que tem os objetivos de nós estudarmos como minimizar ou simplificar funções booleanas e representar funções booleanas através dos mapas de Carnot. Esse nome esquisito aí a gente pronuncia Carnot. Carnot era um estudioso, um matemático, que contribuiu aí para essa área, né, do raciocínio lógico, para essa área de circuitos digitais, né, que é bastante importante para a tecnologia da informação atualmente. Então vamos lá. Nós temos aqui um exemplo de duas proposições que são equivalentes, certo? Nós temos aí um exemplo de duas proposições que são equivalentes. Agora vejamos. Como nós podemos dizer que essas proposições são equivalentes? Por que que nós podemos afirmar que essas proposições são equivalentes? Vamos observar aqui. Nós temos, se a gente observasse na matemática comum, teríamos P vezes Q mais R, certo? Teríamos P vezes Q mais R. A gente sabe que a propriedade distributiva, ela é verdadeira em relação à multiplicação. Significa dizer que P vezes Q mais R é igual a P vezes Q mais Q vezes R. Como que a gente poderia provar isso? Vamos pensar na situação. 3 vezes
10 mais 15. 3 vezes, abre parêntese, 10 mais 15. 10 mais 15 dá 25. 3 vezes 25, 75. Certo? Agora, se eu faço de outra maneira, 3 vezes 10 mais 3 vezes 15. 3 vezes 10, o resultado é 30. 3 vezes 15, 45. Soma os dois, o resultado dá 75. Ou seja, para a matemática, a propriedade distributiva é verdadeira em relação ao operador de multiplicação, certo? Então, se nós considerarmos a álgebra de Boole, que considera, né, que tem apenas as operações e, ou e não, onde o e é relativo à multiplicação, né, é equivalente à multiplicação, o ou é equivalente à soma. Nós podemos dizer que a propriedade distributiva ela é verdadeira para o operador da conjunção, ou para o operador e. Então nós podemos afirmar que essa proposição, P, I, Q ou R, é equivalente a P e Q ou Q e R, certo? Então, seguindo aqui com a nossa apresentação, vamos ver como a gente pode representar isso através de circuitos, certo? Então nós temos aqui um circuito que é utilizado para representar essa maneira de expressar a proposição composta que nós temos aí. Então vejamos, nós temos P e Q, certo? Esse P e Q que nós estamos tratando aqui, ele é representado nesse circuito, né, através de uma porta lógica E, certo? O que vem a ser uma porta lógica? Uma porta lógica é um elemento dos circuitos digitais, dos circuitos lógicos, certo? Que recebe entradas e retorna uma saída. Ela é exatamente igual, né? Ela é similar à aplicação de um conectivo lógico. Essa porta lógica E aqui, ela vai ser sempre idêntica ao operador de conjunção. Quando P for 1 e Q for 1, a saída dessa porta lógica no circuito será 1. Quando P for 0 e Q for 1, o resultado será 0. Por quê? Porque para que seja 1, as duas têm que ter valor verdadeiro, certo? A outra proposição vai ser P e R, certo? Então nós temos P e R utilizadas aí para representar utilizadas aí no circuito lógico, né? Então vejamos, nós temos P, nós temos aqui a entrada, certo? A entrada P e R, certo? Onde P entra na porta lógica e R entra na porta lógica. Nós temos aqui essa situação. Então vejamos, essa porta lógica aqui, ela é idêntica à anterior, certo? Quando P tiver valor 1 e R tiver valor 1 também, o resultado da saída aqui será 1. Se um dos dois tiver valor lógico falso, o resultado será 0. E nós temos aqui a proposição completa representada, certo? Onde a saída das duas portas E serão utilizadas como entrada para a porta OU, certo? Serão utilizadas como entrada para a porta OU. Ou seja, esse conectivo é representado por essa porta lógica, esse conectivo representado por essa porta lógica e a disjunção é representada por essa porta lógica aqui, certo? Então, essa seria uma maneira gráfica de representar esse raciocínio lógico, certo? Vamos seguir.
Agora nós temos aqui uma outra situação, certo? Uma outra situação onde nós temos P, I, Q ou R, certo? Nós temos também duas portas lógicas, que são a porta OU e a porta E. Agora, se a gente observar bem, nós temos aqui Q ou R conectados, né, que vão produzir uma saída, certo? Ou seja, esses dois valores serão embutidos aqui nessa porta lógica e gerarão uma saída, né? Essa porta lógica vai gerar uma saída de acordo com os valores de entrada. E o resultado disso, esse resultado aqui, ó, vai ser conectado com P através de uma porta lógica do tipo E, certo? Ou seja, uma conjunção vai ser executada aqui. Dessa maneira, esse conectivo ele vai ser representado por essa porta lógica aqui e esse conectivo lógico vai ser representado por essa outra porta lógica que está aqui, certo? Então esse seria o circuito utilizado para representar. Agora vamos observar aqui, vamos voltar. Esse circuito ele tem 3 portas e 6 fios. Ele tem 6 fios e ele tem 3 portas lógicas. Ora, cada porta lógica, na hora de você criar o circuito, de você implementar esse circuito através de uma placa, ela necessita de um espaço físico, consome energia. Cada um desses fios, cada um dessas conexões, ela é um fio que vai ser impresso naquele circuito. Então, dessa maneira, quanto maior o circuito, maior o consumo de energia, maior o espaço que ele necessita para ser implementado. Ou seja, né, por exemplo, vamos imaginar um circuito lógico que implementa as funções de um relógio. Você não vai querer um relógio muito grande, você não vai querer um relógio desse tamanho no seu braço. Você vai querer um relógio pequeno, um relógio leve, você não vai querer um relógio que esquente. Então, as características do circuito, elas refletem, né, as características do circuito lógico, né, do raciocínio, elas interferem na criação do circuito físico, que vai ser utilizado para implementar aquela aplicação, aquela situação, certo? Então, se nós tivermos circuitos menores, possivelmente nós teremos circuitos melhores em termos de consumo de energia, em termos de rapidez, em termos de peso, em termos de espaço. Então nós podemos observar aqui que esse circuito ele nós podemos observar facilmente que ele é maior do que esse aqui. Ou seja, ele é um circuito que tem mais conexões, mais portas lógicas, né? Ele é um circuito maior. Agora vejamos, esses circuitos eles são realmente equivalentes? Nós temos como verificar se esses circuitos são equivalentes? Nós temos como, de alguma maneira, mexer nisso de maneira a obter circuitos logicamente mais simples, circuitos menores, circuitos mais fáceis de serem implementados? Nós temos como fazer isso? Vamos ver aqui na sequência. Nós podemos verificar a validade dessa expressão lógica da seguinte maneira. Vamos observar aqui, nós temos P, I, Q ou R. Então vejamos, quando Q ou R forem verdadeiros, o resultado é verdadeiro. No caso, verdadeiro ou falso, verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdade. Falso ou falso, resultado F. Verdadeiro ou verdadeiro, F verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro, porque no ou basta um para validar a proposição. Falso ou verdadeiro, nós temos verdadeiro. E falso ou falso, nós temos uma falsidade aí representada, certo? Agora, por um acaso, para montar a outra proposição, a proposição composta, nós vamos para onde? Nós vamos observar aqui. Nós vamos observar. Quando P, I, Q ou R forem verdadeiros, o resultado será verdadeiro. Quando P, I, Q ou R
for falso, o resultado será falso. Aliás, com os dois verdadeiros, resultado verdadeiro. Quando for V e V, verdadeiro, porque os dois têm que ser verdadeiros. Agora, quando temos verdadeiro ou falso, o resultado será falso. Quando nós temos falso ou verdadeiro, o resultado é falso. Quando nós temos falso ou verdadeiro, falso. Falso ou verdadeiro, falso. Falso ou verdadeiro, falso também. Então essa aí é a nossa tabela verdade. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar na tabela verdade da outra proposição, aquela que nós aplicamos à lei distributiva, para ver se elas são realmente equivalentes. Vamos lá. Então nós temos aqui travou. Então, né, vamos continuar. Para montar essa proposição composta, nós vamos montar primeiro as duas proposições, os dois conectivos, de acordo com a precedência dentro dos parênteses. V e F, F, V e V, verdadeiro, V e F, F, FV, resultado F, F e F, resultado F, FV, resultado F também, FF, resultado F. Agora, vamos montar outra proposição. V e V, verdadeiro. V e V, verdadeiro. V e F, falso. V e F, falso. FV, resultado falso. FV, novamente, resultado falso novamente. FF, falso. E FF, novamente, falso. Agora nós podemos montar, né, a coluna relativa à proposição completa, que vai unificar as duas colunas anteriores usando o conectivo da disjunção. V ou V, verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro também, porque basta uma das duas para validar a proposição. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Agora, daí para frente, o resto vai ser tudo falso. Por quê? Porque todas as duas proposições, todas as duas colunas só têm valores falsos, então, falso e falso, falso, F ou F, resultado F, F ou F, resultado F novamente, F ou F, resultado F novamente. Então, nós temos aqui, né, nós montamos individualmente a tabela verdade das duas proposições para que a gente possa fazer uma comparação. Vamos ver o que deu aqui de resultado. Então, vejamos. Nós temos aqui a comparação entre o resultado da aplicação das duas proposições. Ou seja, nós podemos observar aí mais facilmente pelas cores que em todas as linhas em que uma é verdadeira, a outra também é verdadeira. Todas as linhas que uma é falsa, a outra também é falsa. Dessa maneira, nós podemos dizer que elas são equivalentes, certo? Elas são equivalentes. Mas o que isso significa em termos práticos? Se você tem uma proposição maior, com mais conectivos, que vai gerar um circuito maior, e você tem uma outra proposição menor, com menos conectivos, que vai gerar um circuito menor, você vai usar aquela primeira, maior, ou vai usar a segunda? Obviamente, você vai usar aquela que vai te retornar um circuito menor, mais fácil, né, mais simples de ser utilizado, né, que vai retornar um circuito mais otimizado, certo? É isso que você tem que usar. Agora, como eu posso fazer para sair de um circuito, de uma proposição grande, né, de um raciocínio mais complexo, para um raciocínio mais simples? Como a gente vai conseguir fazer isso? Nós vamos utilizar métodos de otimização, de simplificação de proposições, de funções booleanas, né, que expressam o nosso raciocínio. Nós vamos utilizar aquelas propriedades distributiva, associativa, as leis de Morgan, para quê? Para obter proposições mais simples
com base em proposições mais complexas, ou seja, simplificar as funções booleanas para obtermos circuitos digitais menores. O que a gente ganha com isso? Como eu já falei, a gente ganha espaço nos microchips, a gente ganha consumo de energia, a gente ganha dissipação de calor, certo? A gente ganha rapidez. Então são algumas das vantagens da simplificação dos circuitos lógicos, certo? Então vamos acompanhar aqui. Nós descrevemos o método algébrico para a simplificação das funções. Esse método algébrico, ele vai ser baseado nas propriedades matemáticas das funções que estão envolvidas. Novamente, a gente chama atenção para as propriedades matemáticas, certo? Então nós podemos utilizar quaisquer propriedades matemáticas que envolvam apenas as operações e, ou e não. Ou traduzindo, nós podemos utilizar quaisquer propriedades matemáticas que envolvam as operações multiplicação, soma e a negação, certo? Então sempre, nesse caso, nós iremos ter possibilidades de trabalhar algebricamente, matematicamente, as funções booleanas com o objetivo de obtermos funções menores. Mas essa não é a única maneira, certo? Existem diversas maneiras, diversas possibilidades de trabalhar essa simplificação. Hoje, existem inclusive softwares, programas de computador, que são voltados exclusivamente para a simplificação de expressões booleanas, de funções booleanas, que atuam tanto na utilização daquelas portas lógicas que a gente falou mais cedo, tanto na parte da simplificação de proposições, utilizando ferramentas como o cálculo proposicional, também utilizando os métodos algébricos, os métodos matemáticos para simplificar as funções. Agora, se nós propusermos novas maneiras de representar funções lógicas, nós também teremos outras possibilidades de minimizar, de simplificar essas funções, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Nós vamos falar um pouco sobre os mapas de Carnot, que são utilizados para expressar funções booleanas. Vamos dar uma olhada aqui. Então nós temos aqui uma expressão, uma função booleana muito simples, que expressa uma conjunção, ou seja, P e Q. Para montar um mapa de Carnot, ou um diagrama de Carnot, nós vamos proceder da seguinte maneira. Nós vamos assumir que uma parte desse diagrama ela vai ser relativa à proposição que que vai ter os seus valores lógicos, as suas possibilidades de valores lógicos expressas. Por exemplo, nós vamos colocar aqui nessa linha, ou seja, nessa dimensão do diagrama, os valores lógicos possíveis para a proposição Q, certo? Então, Q pode ter como valores 0 e 1, certo? Nós podemos ainda ter como valores lógicos para a proposição, P, os valores 0 e 1, certo? Nós temos esses dois valores possíveis para a proposição P. Agora, vamos observar aqui. Qual vai ser o resultado da aplicação da função booleana P e Q sobre essas duas variáveis? Vamos acompanhar aqui. Quando Q assume valor lógico verdadeiro, quando Q assume valor lógico verdadeiro, ou quando Q tem valor 0 e P tem valor 0, o resultado vai ser 0. Por quê? Porque a conjunção ela retorna falso quando qualquer uma das duas tiver valor 0. Se P tem valor 1 e Q tem valor 0, no cruzamento aqui dessas duas linhas, a função lógica vai vai ter valor 0. Quando P for 0 e Q assumir valor 1, o resultado da aplicação dessa função será 0, porque é uma conjunção. Se a gente observar direitinho, nós podemos relacionar exatamente a conjunção com a multiplicação. Vamos olhar aqui no slide. Vamos olhar aqui, 0 vezes 1, 0. Ou seja, qualquer número multiplicado por 0 tem valor 0. Então nós podemos associar quaisquer operações matemáticas em relação à multiplicação a uma operação lógica de conjunção, certo? Vejamos aqui o último caso, quando P é 1 e Q também é 1, aí sim nós temos o resultado 1, certo?
Então vejamos, essas linhas e colunas do diagrama de Carnot, do mapa de Carnot, elas expressam exatamente o resultado da aplicação daquela função booleana sobre aquelas variáveis que têm os seus valores representados ali, certo? Essa função booleana, ela compreende duas variáveis, ou seja, nós temos 4 valores possíveis. Agora, nós podemos ter funções booleanas com muitas variáveis e com muitos conectivos lógicos, certo? Agora, usando os mapas de Carnot, todos os valores de entrada das proposições são representados, mas nós teremos apenas no cruzamento de cada linha, no cruzamento de cada linha com cada coluna, o resultado da aplicação da função lógica de acordo com os valores de entrada. Vamos observar aqui um outro exemplo que tem que mostra uma função lógica com 3 variáveis. Nós temos aqui a proposição P e Q, ou R, certo? P e Q ou R, sendo que o P e Q vai ser executado primeiro porque está entre parênteses, certo? Então vejamos aqui, quando nós tivermos P e Q com os valores respectivamente 0 e 0, significa que a conjunção retorna 0. Então 0 ou 0, o resultado é 0. Quando nós tivermos os valores de P e Q respectivamente com 0 e 1, nós teremos o resultado da conjunção 1, 0 e 1, 0. 0 ou 0, o resultado é 0. Quando nós tivermos P e Q, respectivamente, com os valores 1 e 0, e tivermos R com o valor 0, 1 e 0, 0, ou 0, 0 também. Agora, se nós tivermos P e Q, respectivamente, com os valores 1 e 1, aí, essa conjunção aqui, ela vai retornar valor lógico 1. 1 ou 0, esse 0 que é derivado aqui do R, nós teremos 1 finalmente, certo? Agora, vamos observar a outra linha, com a coluna de baixo, onde R tem valor lógico 1. Então, vejamos, 0 e 0, 0 ou 1, 1. 0 e 1, 0 ou 1, 1 novamente. 0, 1 e 0, dá 0. Ou 1, 1 novamente. 1 e 1, dá 1. Ou 1, nós temos 1 novamente aqui. Ou seja, nós podemos observar aqui uma outra maneira de representar o resultado das funções lógicas, certo? Agora vejamos, para que serve esse mapa de Carnot? Se nós temos a possibilidade de representar de maneira diferente, significa que nós podemos trabalhar sobre este mapa para verificar equivalências entre as funções booleanas que representam aí o raciocínio lógico. Então, utilizando os mapas de Carnot, nós temos mais uma possibilidade para quê? Para simplificar, para minimizar as funções lógicas, certo? Agora vamos pensar da seguinte maneira. Professor, nós sempre vamos ter que desenhar, sempre vamos ter que fazer conta para conseguir simplificar um circuito lógico? Na teoria, é possível. Agora, na prática, isso será muito complicado. Por quê? Porque dificilmente nós vamos encontrar circuitos lógicos simples o suficiente para que a gente consiga representá-los através de funções booleanas e executar as simplificações em tempo hábil, de maneira agradável, sem que essa tarefa se torne uma tarefa extremamente complexa, cansativa, em resumo, uma tarefa chata e difícil de ser realizada. Por quê? Porque com essa quantidade de proposições, com uma grande quantidade de conectivos e de operações, nós facilmente podemos nos desconcentrar, nós podemos sucumbir ao cansaço e acabar bagunçando aí a nossa cabeça e não fazer direito à minimização, às simplificações, certo? Então, dessa maneira,
Isso serve principalmente para aqueles que desejam criar ferramentas que irão trabalhar nisso, certo? Essas ferramentas, elas vão usar todo esse conhecimento que a gente passou aqui, tudo isso que a gente trabalhou aqui, para fazer automaticamente o trabalho de simplificação das funções lógicas, certo? Então vamos fazer aqui uma breve revisão, né? Sintetizar o que a gente viu na aula de hoje. Então, diferente de todas as outras aulas, que nós fazíamos sempre a revisão do que a gente viu na última aula, nessa aula nós fizemos uma revisão um pouco mais geral, que englobava tudo o que seria necessário para a gente completar o raciocínio que nós fechamos agora, com a simplificação das funções, a utilização do método algébrico e dos mapas de Carnot, certo? Nós fizemos uma revisão maior, para quê? Para que a gente pudesse construir o nosso raciocínio para fazer o fechamento dessa aula, dessa disciplina, certo? Nós falamos sobre as proposições, proposições simples, proposições compostas, os conectivos lógicos. Nós falamos um pouco sobre a álgebra de Boole, que é uma maneira de trabalhar algebricamente o raciocínio lógico, né? Ou seja, é onde nós vemos a personificação da matemática para a computação. Nós falamos um pouco sobre as funções booleanas, que são funções aplicadas a variáveis que podem assumir valores lógicos 1 ou 0, ou valores algébricos 1 ou 0, ou ainda nós podemos chamar de verdadeiro ou falso. São funções que vão trabalhar sobre variáveis que poderão assumir valores 0 e 1, e essas funções sempre retornarão 0 e 1 também. Nós vimos ainda sobre, nessa aula 7 especificamente, a simplificação das funções e os mapas de Carnot. A simplificação das funções, ela tem a utilidade de melhorar o raciocínio, de torná-lo mais simples, mais fácil de ser implementado em circuitos digitais. E os mapas de Carnot nos provêm aí uma ferramenta para visualizar de maneira diferente o resultado da aplicação das funções lógicas, das funções booleanas, baseada nos valores possíveis para as variáveis de entrada, certo? Então essa foi a nossa aula de número 7, nós estamos fechando essa disciplina. Espero que tenha sido bastante proveitosa, espero que nós possamos, a partir do que foi trabalhado aqui, desenvolver melhor o nosso raciocínio lógico para a construção de programas, para encontrar soluções para os problemas que a gente encontrar durante a nossa vida profissional aí. É isso que eu desejo para vocês, certo? E espero que vocês estejam aí estudando bastante para que possam se sair bem na nossa primeira avaliação, a MP1, que vai ser realizada no dia 11, que por coincidência é amanhã, certo? Então, no mais, pessoal, forte abraço para vocês, tudo de bom, espero que vocês aí consigam muito sucesso, certo? E nos encontraremos provavelmente em futuras disciplinas a serem trabalhadas no curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, certo? Um grande abraço, boa noite, curtam aí a próxima aula que vem na sequência, do professor André e do professor Igor. Até mais!